Podcast Além do Código. Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código e hoje nós vamos conversar aqui com o Pedro Dias. Ele é mais um que eu conheci lá no grupo do WhatsApp que eu faço parte, né? E ele topou aqui participar do episódio para compartilhar um pouco da história e das experiências dele. Pedro, seja muito bem-vindo aqui e muito obrigado aí por ter aceitado aí participar do episódio. Opa, pessoal. Boa tarde aí. Obrigado aí pelo convite. Eu não conhecia o podcast. Quando entrei no grupo lá eu vi, curti bastante a proposta. Então parabéns, William, pelo trabalho que tem feito aí. É bem legal conhecer a galera que você não teria muito tempo para conhecer no dia a dia, na correria de dev que é, né? Então, obrigado aí pelo convite e vamos trocar ideia aí, vai ser bem legal. Eu que agradeço. E, cara, a pergunta inicial aqui que eu sempre faço pros convidados, para ir direcionando aqui o nosso papo, é a respeito da deficiência visual. Você já nasceu cego, perdeu a visão depois? Cara, a minha história é uma história que, assim, é até engraçada. Se é que se pode se dizer assim, né? Porque, tipo, eu nasci cego, tá? Pelo glaucoma, que eu tenho glaucoma congênito, eu nasci cego, mas conseguiram reverter por um tempo. Então, do meu 0 até os 2 anos e meio, quase 3 ali, eu era basicamente cego. Aí eu tive que fazer muita cirurgia, tipo, eu nasci com uma pancada de problema, não foi só a cegueira, né? Eu nasci em Tumbiara, aqui no interior do Goiás aqui, e tipo, nasci 6 horas da tarde, quando era 11 da noite, eu tava no centro cirúrgico em Goiânia já. Você tem noção do nível que foi, assim. Em menos de 4 horas eu tava fazendo a primeira cirurgia na capital do estado, porque o negócio era bem sério. E deu certo as primeiras cirurgias ali e tal, mas aí eu descobri que eu tinha cegueira. Minha mãe descobriu, na verdade, né? Aí foram atrás do tratamento, que em 2001, no interior do Goiás, tipo, ninguém sabia muito bem o que fazer com isso, né? Como é que tratava, como é que lidava com essa situação. Aí fui fazendo bastante tratamento ali durante os meus primeiros 3 anos de vida ali. Conseguiram reverter um pouco, construíram os canais lacrimais dos meus olhos, que eu não tinha isso, tipo, quando eu chorava, minhas lágrimas ficavam dentro do meu olho, né? Não saía. Aí isso causava uma série de problemas ali, porque a pressão já era alta. Aí você chora, faz mais pressão ainda, né? Então consertaram isso, esse pequeno defeito aí, e fizeram um transplante de córnea em mim que eu precisava na época, e eu consegui enxergar ainda 45%. Era o suficiente já para usar a letra ampliada, sabe? Tipo, eu ia conseguir usar a letra ampliada, já conseguia correr com os meninos na rua, conseguia ter uma vida, entre aspas, normal, né? Assim, eu nunca ia poder dirigir, porque se eu não me recordo, se a memória não me trai, eu ficaria ainda abaixo do limite mínimo lá, de limite máximo de correção que é tolerado para habilitação, para esse tipo de coisa. Mas já dava para eu, tipo, usar o monitor ampliado, usar as coisas, né, que um vidente talvez usaria ali, né? Mas quando eu tinha uns 3 anos e meio, eu tive rejeição da córnea. E aí deu uma úlcera nos meus 2 olhos, eu tive que ir correndo pra Goiânia às pressas e tal. Foi um maior transtorno. Aí foi quando eu, pessoa, me descobri cego de verdade, né? Que eu vi que eu era diferente da maioria dos meninos daquela época. Isso é a história que a minha mãe conta, tá? Porque eu não tenho lembrança dessa época. Eu não lembro da época que eu enxergava, não lembro de nada assim. Essa é a história que a minha mãe conta. Quando você se lembra, você já nunca enxergou assim da sua memória quando começou a registrar as coisas, né? Tipo, da parte que eu me lembro, eu já tinha uns 6 anos, 6 para 7 anos, quando eu comecei a lembrar das coisas e tal. Eu já morava onde eu moro hoje, que eu moro na mesma casa que eu morava quando eu tinha 6 anos e 5 anos, então. Aí eu não enxergava, mas eu conseguia ver vulto, cores e luz, sabe? Tipo, eu tinha, sei lá, uns 10% de visão. 5, 10% de visão. Então, eu sei o que é tipo um vermelho, eu sei o que é um laranja, um amarelo, mas cores fortes, assim. Eu não sei o que é um fúcsia, eu não faço ideia. Mas, como eu enxerguei um pouco de cores, né? Então eu tenho essa lembrança visual das cores, assim e tal. E até meus 16 anos, eu ainda usava um pouco da referência visual para luz, né? Então eu ainda usava bastante. Mas a minha visão nunca foi o suficiente para eu falar, eu me enxergo e me guiar pela minha visão. Então, tipo, sempre fui criado como cego. Porque
desde os 3 anos e meio ali, que eu já não tenho uma visão que dá pra se usar pra alguma coisa, então eu fiquei criado como cego, me lembro sempre como cego, mas teve todo esse rolê, sabe? De eu voltar a enxergar um pouco e perder tudo de novo, enfim. Mas basicamente é assim, uma história longa e engraçada um pouco. E na escola, você estudou em escola regular ou alguma escola especializada? Até os 5 anos, eu estudei numa creche normal, pra todas as crianças ali, sem nenhum problema. Aí, quando eu fiz 5 anos, eu entrei um ano mais cedo na escola do que todo mundo. Não sei que arrumaram lá, que eu entrei um ano mais cedo, mas eu entrei num colégio inclusivo. Então, eu comecei a ir pra escola com 5 anos. E aí, foi o primeiro ano, eu fiz uma alfabetização antes da alfabetização normal, sabe? Eu aprendi o Braille, então eu estudava só com a professora lá tal, para aprender o Braille, para aprender a andar, usando a bengala tal. Foi num colégio inclusivo. Mas ele era um colégio inclusivo, mas não só para pessoas com deficiência. Era um colégio que aqui no estado tinha essa questão, tinha no estado de Goiás na época, não sei como é que tá hoje, mas tinha esses colégios inclusivos e as pessoas com deficiência eram o foco do colégio, tá? Ele era especializado em cuidar das pessoas com deficiência, mas as pessoas ditas aí, com várias aspas, né, normais, estudavam lá também, sabe? Então, tipo, lá a gente toda a vida estudou com crianças que não tinham deficiência nenhuma, nunca tiveram problema nenhum, mas o colégio era especializado em pessoas com deficiência, então ele era todo adaptado, tinha braille e tudo, para as pessoas com deficiência visual, tinha professores de Libras para as pessoas com deficiência auditiva, tinha professores de apoio para as pessoas com autismo, outra deficiência intelectual, então o colégio toda a vida foi focado na pessoa com deficiência, mas incluía todo mundo. Eu chamo de colégio inclusivo, né? E foi nesse colégio que eu estudei até me formar praticamente. Eu me formei no 3º ano nessa escola. E lá você então chegou a ter contato com outros cegos também, né? Na minha cidade, acho que tem poucos cegos, assim, eu conheço 4. Eu nem sei se os 4 moram aqui ainda, né? Mas na época de escola eu conheci uma, na 4ª série. Eu conheci o Matheus num outro colégio, numa outra escola que eu estudei por um tempo. E depois que eu saí da escola, eu conheci uma outra menina, a Franciele, mas eu não lembro de ter estudado com ela. Ela já é até mais velha do que eu e tal. Então, assim, tipo, não teve muitos cegos, assim. Eu basicamente fui o único por um bom tempo, assim. Esse é um padrão, então, que nunca quebra aqui, né? Que todos os convidados que eu converso aqui, eles falam que todo lugar que a gente vai, seja uma escola, um emprego, assim, parece que a gente é sempre o primeiro cego lá. No caso do meu, como o colégio era inclusive, eu não era o primeiro, porque a escola tinha ensinado um tal de Juliano, que, eu acho que é Juliano o nome dele, que se enveredou pela área jurídica aí, e se tornou uma pessoa influente até, parece que promotor, juiz, eu não sei agora exatamente o que ele virou, porque eu não cheguei a ter contato com ele. Eu entrei, ele já tinha saído, já estava estudando e tal. Foi lá pro lado de São Paulo, lá, então não cheguei a ter contato com ele. Mas o colégio já tinha passado um cego antes, sabe? Mas simultaneamente no meu colégio chegou a ter 2 cegos, eu e essa menina, essa Thalita. Simultaneamente, assim. Mas era só nós dois, assim, basicamente. O bom é que eles já estavam, assim, adaptados, não foi uma coisa assim, não. Eles tiveram que aprender o que fazer com você, né? Eles já tinham experiência no caso. Além do curso, eles já tinham lidado com o cego antes, né? Então, eles já sabiam um pouco da prática, não só da teoria. E aí, então você já começou a aprender orientação e mobilidade, uso da bengala, já bem novinho, né? Isso. Orientação e mobilidade não foi tão a fundo, porque era um colégio normal, não era um colégio interno, nada disso, sabe? Era uma escola normal. Então, eles me ensinaram a usar a bengala, me ensinaram a andar com ela, a fazer algumas coisas, mas coisas básicas, assim, sabe? Tipo, como é que eu vou tatear o caminho, como eu vou encontrar, como eu vou pedir ajuda para outras pessoas, porque como lá tinha muitas meninas, a esmagadora maioria das pessoas eram pessoas ditas normais, né? Então, tipo, a gente tinha que conviver com os meninos sem deficiência e eles tinham que conviver com a gente. Então era normal eu ter que pedir ajuda para um menino, para uma pessoa que enxerga e tal, que não tinha deficiência nenhuma. Então me ensinaram a pedir ajuda para os outros, a viver em sociedade, sabe? Mas não me ensinaram a ir no mercado, por exemplo, não me ensinaram a ir na farmácia, essas coisas não.
porque não era um colégio interno, não era um colégio focado em orientação à mobilidade. Mas me ensinaram bastante coisa, assim, até comer com garfo e faca, praticamente. E numa escola assim, cheia de crianças, e crianças não são esses anjos iluminados que às vezes as pessoas pensam, não rolava muitas trollagens lá com você, não? Mano, rolava algumas, mas de amigos, assim, não era nenhuma sacanagem de maldade, assim, né? Mas rolava algumas já tinha uma certa amizade e tal, mas nada pesado, nada desses trote que a gente vê em série americana, tipo bobagem em cima de porta, nada disso. Não. Ovo na cadeira, que nem a gente viu no Todo Mundo Odeia o Chris, não teve esses rolês não, Tipo, sabe? senta aqui, aí tem alguma coisa na cadeira pra você sentar. Não, eles nunca fizeram isso. Porque como o colégio era focado na pessoa com deficiência, sempre rolou aquele meio que aquele medinho, sabe? Porque tinha uma teoria de que nós éramos os protegidos, assim, sabe? Mexe com o ceguinho, não. De fato éramos, assim. Isso, não mexe com o ceguinho que ele é amigo da diretora. Tipo isso, sabe? Esse rolê, assim. Tinha esse mito, assim. E cá entre nós não era exatamente um mito, não, tá? Porque a diretora é gente boa. Então não mexe com o ceguinho, não, que nós conhecemos a diretora assim. Mas, tipo, nunca fizeram trollagens muito grandes assim, mas tinha as brincadeirinhas de criança mesmo, assim, tipo, de Quantos dedos tentar tem puxar a aqui? cadeira quando você vai sentar, essas coisas assim acontecia. Não faziam com você aquelas coisas de quantos dedos tem aqui? Isso faziam direto, aí eu aprendi uma resposta com meu pai, fala sempre 5, né? Me fala assim, mas não é 5, só tem 3, você falou que arrancou o reto, né? Porque na mão normalmente tem 5 dedos, né? Então, tipo, A pessoa não tá perguntando, né, quantos dedos estão levantados, ela tá perguntando quantos dedos tem na mão. Isso aí. Então, quantos dedos tem aqui? Tá te mostrando a mão. Geralmente na mão tem 5 dedos. Raramente você vai errar isso. Você faz o L, quer dizer. A não ser que. Ou a pessoa pode ter 6 aí, nos casos bem raros. Pode ter 6, mas é raro. Raramente você vai errar isso, né? Então, tipo, mas o que rolava bastante era as pessoas terem curiosidade, os meninos, a molecada ter curiosidade de como é que eu fazia pra andar, pra que eu usava bengala e tal. Isso rolava, sabe, bastante. Isso, de certa forma, era até incentivado pelos professores, sabe, tipo, eles não impediam essa curiosidade, então rolava essa curiosidade. Eu acabava mostrando pros meninos como é que usava bengala e tal, e a maioria até sabia como é que usava, conseguia me ajudar com isso, era bem da hora, assim, sabe, a interação. Porque não era algo impedido, assim, tipo, eu não era impedido de estar com as crianças no recreio, então tinha os que tinham curiosidade, tinha as brincadeiras que talvez seja de mau gosto até, mas isso era muito raro. Acho que só uma vez isso aconteceu comigo, mas resolveram rápido, sabe? Não foi nada de grande transtorno, assim, sabe? Foi bem tranquilo. E, pô, tinha só brincadeiras, assim, normal. Tipo, dessa que você comentou de quantos dedos tem aqui. Eu tô tentando me lembrar que eu era muito novo pra poder lembrar, né? Então. Aí, acho que coisas normais, assim, de criança mesmo, tal, de pique-esconde, pique-pegue. Segue brincando de pique-esconde. Você tem base isso, mas eu brincava, então. Eu já tive uma convidada aqui que gostava de brincar de cabra cega. Era legal brincar de cabra Porque cega, não precisava mano. vendar. Tinha isso na educação física, só que eu tinha que vendar, né? Porque eu tinha percepção de cores, de vulto, de luz, e como eram uns 10%, então, tipo, eu conseguia distinguir as pessoas até. Então eu tinha que vendar na época, mas era legal brincar. Tinha essas brincadeiras. Eu já joguei queimada, joguei futebol. Então já foi uma época divertida, assim, da escola, sabe? Foi bem legal a interação com os moleques, assim, no colégio. E é bom para as crianças ditas normais já conviverem assim desde cedo com deficiente visual, com qualquer outra deficiência, né? Que elas já vai crescendo, criando aí, sabendo como as coisas funcionam e essas curiosidades que elas têm, como você falou, é bom que elas já vão aprendendo que o cego tem uma vida normal, ou o deficiente em geral, ele só precisa de talvez alguns recursos para ajudar, mas é uma vida tranquila. Você tem noção de tanto que isso era comum entre
as crianças lá, que elas mesmas cuidavam de proteger a gente, sabe? Quando chegava um novato ali que não entendiam, eles mesmos ensinavam os novatos a como lidar com a gente, eles mesmos mostravam. Quando o novato queria fazer gracinha que não era legal, eles mesmos cortavam a pessoa, sabe? Então, acabava rolando uma certa proteção, sabe? Das pessoas mesmo, das crianças normal mesmo, pra gente que tinha deficiência, sabe? Porque era do dia a dia deles, né? Tipo, com a turma do meu primeiro ano, eu praticamente formei no terceiro ano do ensino médio. Então, tipo, a galera cresceu comigo, basicamente, né? Teve um período na minha história que eu estudei em outras escolas, que eu até mudei de cidade há um tempo. Mas quando eu voltei pra minha cidade, eu voltei pro mesmo colégio, a minha turma do primeiro ano era praticamente a mesma ainda, sabe? Então, tinha esse rolê de proteger a gente, sabe? Os próprios meninos mesmo acabavam protegendo a gente, era bem da hora, assim. E eles aprendiam tipo, o que eu faço pra ajudar, o que eu deixo ele se virar, sabe? Sim. Até uma convidada que eu já tive aqui, ela fala que os afilhados dela, crianças, eles brigam pra fazer audiodescrição pra ela, né? Do que tá fazendo na televisão. Porque desde novinho, né, com a convivência com ela, eles já estão sendo ensinados que pro cego a gente tem que descrever as coisas, tudo. Então já é bom essa conscientização já na criança, né? É, tipo, na terceira série de ensino fundamental, tipo, às vezes minha professora de apoio faltava, o professor tinha que eleger um aluno porque eles começavam a querer brigar pra saber quem que ia sentar do meu lado pra ditar a tarefa do quadro. Sabe? Ficavam curiosos como é que a máquina de Braille funcionava, como é que eu sabia ler aqueles pontinhos. E tinha muitos deles que sabiam ler os pontinhos. Não eram fluentes, mas sabiam ler. Eles conseguiam olhar no papel e sabiam alguma coisa ali, sabe? Então, foi bem interessante essa época, assim, sabe? Uma pena que parece que aqui na minha cidade acabou isso, sabe? Agora não tem mais um colégio específico, inclusivo, assim. Parece que todas as escolas agora tem que ter o AEE e tal. Talvez seja melhor assim, não sei, porque eu não tô no dia a dia pra dizer. Mas parece que todas as escolas agora tem que ter esse lado de inclusão, sabe? Mas eu não sei te dizer como é que tá hoje. Mas essa época era bem legal, assim, era bem da hora. A interação, assim. E como você também já começou a ter contato com a bengala desde novinho, a aceitação foi mais tranquilo? Pra você aquilo era só uma coisa normal, não uma coisa assim que você sentiu vergonha, né? Cara, nunca tive vergonha disso, porque eu acho que a minha mãe sempre me criou do jeito que, tipo, eu posso tudo o que eu quiser fazer. Sabe? Então eu nunca tive vergonha da bengala, nunca tive nenhum problema pra, como é que eles vão falar, aceitar a minha limitação. Isso nunca foi um problema pra mim. Toda vida foi tranquilo, foi super fácil, eu sempre aceitei de boa. Essa cega que estudava comigo, por exemplo, ela estudava comigo não, ela estudava sempre uma série à frente da minha, né? Mas, tipo, ela foi perdendo a visão um pouco mais gradativo do que eu, sabe? Então ela já teve um pouco mais de dificuldade. Eu acho que eu não tive, primeiro por causa da influência da minha mãe, que nunca teve problema com isso, e segundo, por causa que como perdi de uma vez e não tenho lembrança da época que eu enxergava, então sempre a bengala teve na minha vida desde que eu me lembro. Então é algo do meu dia a dia, é como se fizesse parte de mim já. Sim. Então não foi um problema pra mim aceitar, nunca tive transtorno com isso não. Sim. Acredito que acho que a demora mais na aceitação, assim que cada um tem o seu tempo. A gente fala assim de demorar, mas eu tive o meu, cada um tem o seu tempo, mas creio que as pessoas que custam um pouco mais é as que perderam a visão mais tarde, né? Então já enxergaram por um bom tempo e até as que chegaram a perder depois de adulto, né? Aí se adaptar a uma nova vida, sempre fica aquele pensamento de as pessoas que me conheceram enxergando, como vai ser agora elas me virem com a bengala, né? Essas coisas que a gente que cria na nossa cabeça, né? Que se a gente for ver, não tem problema nenhum. Acho que deve ser a mesma situação de quem quem tá na bengala e recebe talvez um cão guia, sabe? Talvez por um tempo, é que é tão legal ter um cachorro. Eu tenho minha cadelinha, que não é minha cão guia, é uma cadelinha mesmo. Que acho que isso não deve ser uma equivalência, mas deve haver uma parada dessa, tipo, e agora como é que as pessoas vão me ver com um cão guia, sabe? Como é que eu vou lidar com isso? Deve haver algum tipo de ansiedade nesse sentido, sabe? Acho que só trazendo aqui pro nosso mundo de cego, assim, pra ver se a gente consegue fazer uma equivalência, né? Sim. Mas, igual você comentou, eu sempre achei e sempre comentei com todas as pessoas que
do pior cenário de ser cego, eu tive o melhor, que eu já nasci assim. Uhum. Eu não passei pelo trauma de ter algo e perder, então eu não sinto falta de ver. Uhum. Eu não sinto falta de não usar a bengala. Sempre usei, sempre não enxerguei, então. Como é que eu brinco? É whatever, sabe? Não faz diferença mais. Tanto faz pra mim. Uhum. Nunca tive um problema com isso. Mas o luto, porque eu tava conversando com a terapeuta, ela falou que isso é uma etapa de luto, né? Uhum. Então o luto é vivido por pessoas diferentes, de maneiras diferentes. Pode ser o luto pela mesma coisa, pela mesma pessoa, mas cada um tem seu tempo de vivência de luto, né? Uhum. E, cara, e o seu contato com a tecnologia, como que se deu? Eu te falei, eu moro no interior Uhum. do interior do país, né? Uhum. Só pra tu ter noção, daqui pra capital são 6 horas. Pra capital do país. Mas pra capital tecnológica do país, são 700 quilômetros, dá 10 horas de carro. São Paulo, né? Capital tecnológica do país. Não tem como dizer que não é. Uhum. Então, tecnologia pra cá começou a chegar depois de 2008, 2009, 2010 ali, que começou a crescer a internet pra cá, crescer essas coisas. Mesmo assim, nesse colégio que eu estudava, já tinha um computador com DOSVox. Uhum. Mas era aquela versão do DOSVox que vinha numa placa, que você instalava no computador a placa, porque não tinha placa de áudio no computador, sabe? Então, eu comecei a ter contato com a tecnologia com 6 anos de idade, até cedo, né? Mas um contato primitivo ainda. E eu até contei essa história ontem pra um colega de serviço, curiosamente, viu? Uhum. E aí, tipo, eu comecei a ter um contato ali com o computador, mano, TV de tubo de 19 polegadas, eu lembro até hoje. Quando tu ligava ela, tu conseguia passar o braço assim e estourar aqueles pelinhos, né? Uhum. Que era mó da hora de fazer, eu gostava toda hora de fazer aquilo. Eu usava tudo o monitor, minha professora ficava pistola comigo, mas tudo bem, eu gostava de passar a mão assim mesmo. Um computador. Aí eu me lembro um pouco que era um computador branco, daqueles que fica amarelo com o tempo. Era daquele e tal. Mas era legal, sabe? Passar de informática, jogar no computador e tal. Eu curtia bastante isso. Uhum. Mas eu só tinha esse contato breve na escola, porque em casa, meu pai nem tinha celular na época. Uhum. Você tem noção assim, que a tecnologia demorou um pouco pra chegar. Celular aqui era uma coisa cara, meu pai não tinha celular na época. Uhum. Então, não tive contato com celular, com coisa assim tão cedo. Tinha TV de tubo de 21 polegadas em casa que a gente assistia e tal. E como na época eu vi um pouquinho, eu só tenho lembrança, tá? De eu com a cabeça colada na TV assim. Eles sempre viram TV de 21 polegadas em 16 polegadas, que sempre teve meu cabeção no canto assim. Porque eu também queria ver TV, eu enxergava um pouco, eu colocava a cara na TV assim pra poder ver. Aí eu sempre ficava no cantinho assim, eu não podia ir pro meio da tela. E toda hora tinha alguém brigando comigo. Mas sempre encantado como é que aquele troço funciona, né? Porque, como é que essa caixa tem pessoas aí dentro? Sabe? Tipo, como é que isso funciona? Não Quem é nunca magia. esperou a Fátima tecnologia, né? Quem nunca esperou o William Bonner noite sai pelo lado da televisão, né? Enfim. Como é que aquelas pessoas ficavam lá? Até quando acabava a energia, como é que as pessoas não morriam lá dentro, né? Então, ficava curioso, né? Como toda criança ali e tal. Até então eu achava que era uma curiosidade normal. Até que um dia a gente ganhou a máquina. Meu pai comprou um computador. Mas a gente não conhecia como é que colocava o DOSVox pra eu poder usar, essas coisas assim. Então, eu meio que aprendi a usar um pouco do computador assim, colando a cara na tela. Igual eu te falei que eu enxergava um pouco de luz e tal. Eu fazia assim também. Colava a cara na tela e ia fazendo o que dava pra fazer, mano. Aumentava as fontes em tudo que dá, a resolução lá 800 a por lupa 600. do Windows sempre foi fácil de acessar a lupa do Windows ali, sempre teve atalho. Então eu botava a lupa no talo e ia embora, filho. E já era. Mas não dava pra entrar no Facebook, no Orkut, na época era Orkut que era o top, no MSN. 2010, 2012 ele era MSN que era o top, né? Ixi, já despertou dava umas pra ir. lembranças aqui, aquela chamada de atenção piscando a tela. Você levou um susto. Mano, eu não conseguia entrar naquilo. Também porque a gente usava. Meu pai comprou o computador sem saber como é que usava a internet. Então eu tinha o computador em casa pra jogar paciência. Aí depois ele descobriu o modem 3G, mano. E aí, tipo, eu ficava encantado com como é que funcionava o modem. Como é que aquele aparelhinho, que sei lá, tinha uns 10 centímetros de comprimento, um pendrivezinho com 10 centímetros, imagina ser um pendrive, tá? Que tem uns 10 centímetros de comprimento,
Uhum. E aí, só que ele já era meio, ele não era um cilindro, ele era um meio curvo assim, não chegava a ser um oval assim. Ele era curvadinho, com as laterais retas assim, Uhum. sabe? E aí, numa das pontas dele, você botava um chip dentro Uhum. e tinha uma luz que indicava o status da conexão. Vermelho era sem rede, laranja era com rede, mas sem internet. Uhum. E verde era com internet, Uhum. mas sem uso. Uhum. E quando ficava verde piscando, tava funcionando. Eu já tive um Como é desse, né? Claro. Claro, 3G. Isso, era um modem da Clara ainda, mano. Por isso que era branco, assim. Ligava Era lá da na Clara, né? USB. Isso aí. E aí, tipo, esse computador dava um choque desgramado. Meu Deus, eu tomei tanto choque desse computador que misericórdia. Acho que. Por isso que eu não tenho um problema de coração. Porque todos os problemas de coração que eu tive, eu solucionei tomando jogo naquele computador. Aí. Eu ficava encantado. Como é que aquele negocinho dava pra entrar no Facebook? Como é que dava pra entrar nas coisas? Jogar na internet mesmo, eu jogava. Na época eu já não. Minha visão já não era o suficiente mais pra jogar, porque eu fui perdendo o restinho que já não tinha gradativamente, sabe? Uhum. O restinho que já não era muito útil, eu fui perdendo gradativamente e tal. Uhum. E aí eu já não conseguia mais jogar. Uhum. Mas eu ainda ficava encantado em como é que isso funcionava, sabe? Como é que aquela pecinha dava internet. Uhum. Aí lembra que eu comentei que eu tive que mudar de escola, né? Sim. Quando a minha irmã mais nova nasceu, eu mudei de escola. Fui para uma escola não inclusiva, mas que já tinha o princípio do que acontece hoje, sabe? Uhum. Já tinha sala de AE, né? Uhum. E aí eu não vou nem tentar dizer o que é AE, porque a minha amiga Luciane, Uhum. que é da acessibilidade, vai ficar pistola se eu errar o que é AE, então eu não vou me arriscar a dizer o que é. Mas tinha, sabe? E a minha avó me deu um notebook. Uhum. Na época eu ganhei um positivo. Era uma máquina bem boa, mano. Não travava. Nossa, era uma boa máquina. Uhum. Naquela época o celular era uns 500 conto. O notebook deve ter custado uns 1.200, Uhum. 1.300, sabe? Então foi uma máquina cara pra época, sabe? Uhum. Hoje é uma máquina brinquedo, mano. 2 GB de RAM, um i3 da primeira geração, um HD de 320 GB, Uhum. uma tela de 14 polegadas e tal. Eu lembro desse detalhe porque eu era muito curioso, então fucei até descobrir esse tipo de coisa. Uhum. Mas, tipo, na época era uma máquina excelente. O Windows 7 não travava e tal. Aí, eu não tinha DOSVox, não conhecia o DOSVox fora do computador da escola. Aquele computador que eu comentei, tipo, já tinha parado de funcionar tinha uns anos já. Uhum. Então, acho que desde os meus 8 ou 9 anos que eu já não conhecia mais o DOSVox, não tinha mais contato com ele. Nem sabia mais como é que era, não tinha muita lembrança, né, e tal. Então, tipo, eu usava o computador pra escola, eu digitava no Notepad, Uhum. a letra ampliada já não servia pra mim, porque eu já não conseguia mais muita coisa com letra ampliada. Mas quem enxergava conseguia ler o que eu tava escrevendo. Então, tipo, eu tinha um colega que editava pra mim, Uhum. e eu escrevia e ele conferia se eu tava digitando certo, porque até aprender a digitar, eu tive que aprender a digitar no notebook. Uhum. Porque já fazia um tempo que eu não mexia no computador, né? Porque comecei a gradativamente perder a visão que eu já não tinha. Aí eu aprendi a digitar no computador, tanto é que eu digito mó estranho hoje. O pessoal, professor, eu fiz um curso de informática uma vez, e o cara queria me dar um curso de datilografia, porque eu digito com o dedo fura-bolo e o dedo que manda as pessoas ir pra aquele lugar quando você tá com muita raiva. Raramente eu uso o anelar. Raramente. E eu só digito com esses 2 dedos. E pronto, tipo, e é isso. E pra mim funciona. Porque eu nunca aprendi a digitar com professor, com nada disso. Eu aprendi a digitar por conta, eu precisava, eu fazia. E aí, sempre, ainda assim, curioso, né? Eu rolava o ouvido assim no notebook pra ver como é que era o som lá dentro, como é que era o som do processador, como é que era o som do HD lendo as coisas. Eu tenho lembrança de áudio do som do HD, sabe? Rodando assim, como é que ele lia, como é que a agulha andava por dentro dele. Eu tenho lembrança de ouvir assim, sabe? Então, tipo, era muito da hora, assim, eu sempre fui muito curioso com isso. E aí eu tinha um professor de informática no colégio, chamado Diogo, gente boníssima, até hoje eu sou amigo dele até. Uhum. Aí, ele foi e encontrou na internet o DOSVox, que é mantido lá pelo FRJ, né? Sim. E nessa época já tava na versão 4.3A. Olha o tempo que passou, né? Da 2.1 naquela época, com placa ainda na versão 4.3A. Uhum. Aí já é mais parecido com os moldes de hoje, o DOSVox, tá? Com o jeito que é hoje, mas... Uhum.
É que a versão 4.6 para 5.1 teve muita diferença. Mas é mais parecido com o molde de hoje. A 4.3A já tinha Scriptvox, já tinha um monte de coisa, já não usava mais Dial Up para conectar na internet. Mas ainda não conhecia NVDA nessa época. 2012 eu não conhecia NVDA ainda. Aí eu aprendi a usar o computador pelo DOSVox. Tanto é que eu tenho o DOSVox no meu computador mais pro saudosismo agora. Eu gosto de usar o DOSVox ali pra editar um... Nem pra jogar, eu nem uso tanto assim pra jogar, né? Mas eu uso pra editar áudio, pra fazer coisas rápidas. Tipo, eu preciso apagar alguma coisa, aí meu DOSVox ele abre como permissão de admin. Então eu uso a permissão de admin pra apagar a trem dentro da pasta do Windows lá, porque não tem restrição. O DOSVox entra em qualquer lugar, né? No Explorer, o computador ainda coloca uns arquivos ocultos pra gente não encontrar, coloca uns bloqueios, mas o DOSVox com o modo admin, ele vira um hacker, basicamente, né? Ele vai em cada canto, é mó legal. Uma vez eu apaguei um drive dentro do Windows, lá na pasta do Windows mesmo, entrei um Windows, System 32, fui lá e apaguei o bagulho que não tava me atrapalhando, com o DOSVox. E aí, quando eu mudei pra um outro colégio, em 2014, eu descobri o NVDA. Nesse colégio já tinha um computador com NVDA. Aí eu dei um jeito de colocar um pendrive no computador porque eu já sabia como é que usava pendrive, já sabia como é que usava essas coisas assim. Aí eu peguei um pendrive de 2 gigas, baita pendrive que eu tinha na época, né? Botei no computador da escola, dei um jeito de achar o executável do NVDA, porque se o NVDA rodava ali dentro, tinha algum executável. Isso eu já tinha aprendido com o DOSVox, né? Que aqui os .es eram executáveis. Mas eu ainda não usava internet nessa época, tá? Eu não sabia o que era internet ainda direito, eu não usava, tal. Aí, eu usava assim, às vezes na casa da minha avó no final de semana, tal, com o roteador do celular dela. Mas era muito pouco, assim. Mal usava o Papovox. Aí, eu aprendi o que era um executável, onde achar, o que fazer. Aí eu copiei o executável. O NVDA 2009.1. Nossa, grandes lembranças, 2009.1. Copiei esse instalador, coloquei no meu laptop. E aí eu descobri o mundo, né? Com o NVDA você descobre o mundo. Você sai daquele sisteminha fechado que é o DOSVox, que é só aquilo. Eu tinha um Monityvox, que a minha mãe descobriu, inclusive. Que tinha o Monityvox, que eu podia usar pra fazer algumas coisas. Mas aí quando eu descobri o NVDA, aí foi a revolução, né? Eu comecei a usar o sistema do jeito bruto mesmo. E aí, nesse caminho, enquanto eu usava esse sistema... Eita, tá virando monólogo isso aqui, né, cara? Não, sem problema. Tá interessante a história e eu gosto assim. Mas aí, tipo, quando eu descobri o NVDA, aí eu comecei a navegar na internet mesmo, usando o Internet Explorer, que eu usava o Windows 7, né? Aí, como eu não sabia de nada, meu notebook era da escola, então o navegador era o Internet Explorer. E nessa época de escola, quando eu descobri leitor de tela e tal... Os amiguinhos exploraram o ceguinho pra baixar as músicas pra eles, né? Porque eu tinha a senha do Wi-Fi do colégio e tal. Então, rolou aquele tráfego de músicas ilegais. Acessou muito for shared. Nem o tanto for shared, na época o famosinho era o Palco MP3. Na época o famosinho era o Palco MP3. Baita máquina de vírus aquele Palco MP3, viu? For shared também. O ForShared eu conheci mais tarde. Deixa pra lá, vai. Nada de ilegal, viu, gente? Só pra ficar claro. Sim. Hoje a gente só usa Open source. ou paga as licenças. Isso aí. Acreditem nisso. Aí eu comecei a mexer no computador e tal, aí eu comecei a ver como é que era a internet. Isso já era curioso pra saber como é que o modem funcionava na época do Wi-Fi, como é que o Wi-Fi funcionava e como é que a internet funcionava, como é que as coisas tinha link, como é que aqueles... A cabeça explodiu, né, mano? Bom. Aí eu fuçando, descobri uma apostila de Scriptvox. Sabe o que é Scriptvox? Ou não? Sim, nunca usei, mas eu gravei com o Marcelo, né, o criador do DOSVox, ele falou, a parte lá dos códigos tem um pouco de lógica lá também, tudo desenvolvido em Pascal lá no DOSVox. Mano. Não sabia que você tinha gravado com... Não, agora, esse podcast eu preciso achar, mano. Você já tem postado isso, né? Não, ainda não foi no ar, não. Gravei esses dias aqui. Eu preciso ouvir esse, mano. Cara, foi a minha base de programador foi Scriptvox. Eu perdi a madrugada
inteira, basicamente, brincando com Scriptvox, mano. Nossa, que época fantástica. Nunca consegui ser muito bom na época, porque eu era um moleque, eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos. Mas já conseguia fazer joguinho, mano. Eu conseguia fazer joguinho, consegui fazer ele ler site da internet com Scriptvox, ó, legal. E aí comecei a descompilar os Scriptvox que tinha no DOSVox já, né? Modificar as coisas, porque tinha uns scripts já no DOSVox, assim, de exemplo, né? Inclusive, a primeira apostila de programação que eu vi era em Pascal. Mas por causa do DOSVox, né? Acabei encontrando lá nos fóruns do DOSVox lá. Quando eu conheci a internet em 2015, 2016 ali. Quando eu comecei a usar de verdade, sabe? Porque até meu pai falecer em 2014, a gente não tinha tanto acesso porque não tinha muito dinheiro. E também porque ele achava que a internet não era pra criança. Então, tipo, mesmo tendo um molde, ele não deixava a gente usar a internet. Ele punha o jogo para meus irmãos jogar, e era isso, sabe? Meus irmãos não podiam entrar no Google e jogar o jogo que quisesse. Tinha lá o site de jogo que eles usavam para jogar, e dentro daquele site eles podiam escolher o jogo que ia jogar, mas não podia pesquisar no Google um jogo, sabe? Porque ele falava que a internet não era para criança. Hoje eu concordo com ele. Porque as crianças hoje perde a infância por causa da internet, mas enfim. Aí eu comecei a brincar com o Scriptvox, e em algum lugar do fórum do DOSVox, eu até acho que eu tenho essa apostila até hoje. Eu encontrei uma apostila de HTML. E aí, uma frase que eu disse ontem, que eu acho que foi até engraçado, eu aprendi a brincar de ser Deus, né? Porque aí eu podia fazer as coisas. Porque eu não só ficava mais vendo funcionar, eu podia fazer funcionar. Aí nessa época eu usava na casa da minha, igual eu falei pra você, na casa da minha avó. Minha avó tinha, em 2014 isso, tá? Minha avó tinha um celular que tinha roteador de internet. Não tinha Wi-Fi na casa ainda, mas tinha dados móveis e o celular roteava a internet. Minha avó tinha um Granduo da Samsung. A internet era 10 kilobits por segundo, mas já dava pra baixar as coisas, né? Aí eu baixei essa apostila de HTML e eu virei de sexta pra sábado inteiro lendo essa apostila. Eu consumi a apostila em uma semana. HTML4. Eu aprendi a fazer tudo, embedar, eu aprendi a fazer tudo. Você decorou aquela linha lá do doctype? Que antes do HTML5, né? O doctype e a linha do HTML eram enormes. Nossa, meu HTML4 tinha uma URL grandona. HTTPS, www.w3c.org aí o restante do publish, interrogação, e o resto eu não lembro. Eu nunca decorei aquilo, não. Eu já deixava um arquivo com toda a estrutura lá, chamado Untitled, né? Sem título, já pronto. Aí sempre que eu precisava fazer um arquivo novo, ia lá, copiava aquilo e só era basicamente a mesma coisa que eu fazia. Mas de tanto ver, você acaba aprendendo a digitar algumas coisas, né? Você acaba aprendendo até onde eram as maiúsculas. De tanto ver, de tanto causar problema naquela linha, você acabava aprendendo onde fica as coisas, né? Mas HTML5, aí vamos deixar claro aqui que todo mundo que vem do legado fala que os mais novos é Nutella. Então quem programa HTML5 é Nutella, viu? Porque escrever doctype HTML só com exclamaçãozinho no topo da página, mano, isso é pros fracos. Quero ver tu digitar 350 caracteres só no topo, antes do header. Sim, eu ainda usava Dreamweaver na minha época de legalidade. Usava Dreamweaver, nem usava VS Code, essas coisas. Eu usava o Edvox, que era basicamente o Notepad. Eu acho que era um pouco mais raiz, né? Imagina que eu programava no Notepad, né? Não no mais, viu, galera? No Notepad mesmo. Sim, um bloco de notas. Dá o Windows R, digita Notepad e você vai ver o que vai abrir pra ti. Aí é aquilo lá. E no Windows 7, o Notepad era mais roots ainda, né? Sim. Tinha salvar e salvar. Não tinha mais nada, você não fazia mais nada com aquilo. Sim. Hoje no Windows 11 o Notepad já tem tá até formatação, tá já igual o Notepad++, tipo, sistema de aba, se você indentar lá e dar um Enter, a linha seguinte mantém a indentação, se você fechar a janela, abrir o arquivo, tá lá ainda, pra você fechar, você tem que dar um Ctrl W. Você tem uma chance de fazer uma recuperação do arquivo, né? O Notepad no Windows 11 melhorou bastante. Tá parecendo o Workpad. Acho que a Microsoft acabou matando, né? Sim.
o WordPad no Windows 7. A Microsoft acabou matando no Windows 11. Mas matou assim, trouxe alguns recursos pro Notepad, né? Hoje no Notepad tu consegue, tipo, até formatar texto praticamente, tu consegue mudar a fonte, tu consegue fazer um montão de coisinha lá legal, dá pra fazer bastante coisa. E na época não dava, né? Eu usava o Edvox, usava o bloco de notas e enfim. Mas já comecei a brincar com aquilo. Já foi um start, assim, sabe? Tipo, aí eu comecei a brincar com aquilo, mas nada muito profissional ainda. Aí em 2015, eu peguei o meu primeiro tablet, primeira vez que eu entrei no WhatsApp na vida. E como é que eu conheci a cegaiada do WhatsApp, né? E por causa do Papovox, saudoso Papovox, eu comecei a trocar número de WhatsApp com a cegaiada. E aí, tipo, em 2016 eu tava em 33 grupos de WhatsApp só de cego. O WhatsApp tocava o dia inteiro, nossa! E a gente tava no WhatsApp e no Papovox ao mesmo tempo, só pra poder mandar Michele, grupo, sei lá o que, WhatsApp. Aí você vai ver os grupos, um monte de grupo com as mesmas pessoas. Isso, nossa, basicamente é isso. E não tem muitos. Tem 45 milhões de cegos no país, mas os 45 milhões provavelmente se conhecem. Sim. Não, sacanagem, velho. Não tem 45 milhões de cegos, mas enfim. Só quer dizer que é uma população um pouco menor do que a. Enfim. Então a maioria das pessoas se conhecem retroativo, né? Tipo, eu te conheço, que conhece o fulano que eu conheço, e assim, o ciclo é assim. O nosso grupo lá é um exemplo disso, né? A metade da galera que tá lá trabalha comigo na empresa, então. Enfim. Aí eu fiquei, tipo, ainda mais encabulado como é que funciona no Android, né? Como é que funcionava isso no Android? Aí o HTML que eu criava, eu descobri como é que eu hospedava pra poder acessar pelo celular, pra ver como é que era no celular. E aí eu comecei a fazer isso. E aí, com o YouTube, eu descobri a aviação, que é uma paixão da minha vida. Nossa, eu viajei 1.700 quilômetros pra ver avião. E eu faria de novo. E aí eu comecei a descobrir Python, comecei a descobrir JavaScript, quando eu comecei a mexer na internet mais ativamente, né? 2016, 2017, eu descobri JavaScript, descobri CSS. Mas nada de framework ainda, era JavaScript da unha. CSS no dedo, assim. Tipo, mas cego fazendo CSS, mano, não faz sentido. Nem com o framework funciona muito bem, imagina naquela época, né? Mas dá pra fazer. Dá pra você editar as fontes, dá pra você fazer algumas coisas ali. Aí eu comecei a brincar com aquilo, achava legal. Tipo, ficava encantado em brincar de ser Deus, né? Comecei a ler uma apostila de ASP, né? ASP-X que eu encontrei. Comecei a consumir tecnologia, mas como eu tava no final da escola, 2017, 2018, o conteúdo era muito puxado, né? Tipo, tinha muita a matéria que era visual, né? Tipo, quem não lembra de pegar aqueles gráfico radiano, aqueles bagulho nada a ver. Então, tipo, tinha muita imagem, era muito puxada a escola dessa época. E apesar de ser um colégio inclusivo, naquela época não tinha mágica pra gráfico, né, filho? Tipo, não tinha Bimayês em 2017, não tinha Bimayês. Era humano, seja meu olho e pronto. Tipo, era human Bimayês, sabe? Então, tipo, eles faziam o melhor que eles podiam, mas também não tinha uma cultura muito grande de audiodescrição. Então, tipo, ninguém era formado em audiodescrição lá na escola. Então, tipo, descreviam fazendo o melhor que podiam na época. Ajudou em alguma coisa? Não, mas eu ia usar isso pra alguma coisa na minha vida? Também não. Então, beleza, ficou elas por elas. Eu nunca encontrei o quadrado do cateto da hipotenusa no gráfico, mas tudo bem. Até hoje também, tipo, não sei pra que se usa Bhaskara, mas enfim. Mas eu consigo chegar na padaria e pedir 2x ao quadrado menos 1, y mais 3 igual a 0 de pão. Porque eu decorei a praga da fórmula. E eu sei que essa fórmula não vai dar negativo. Então, foi uma época assim que eu acabei afastando um pouco da programação, mas sempre ficava curioso como é que aquilo funcionava. O pessoal aqui em casa brinca que eu era casado com a máquina de lavar, porque eu sempre fui muito curioso. Então eu aprendi o ciclo da máquina de lavar pelo som, porque eu não conseguia pesquisar na internet. Então eu sentava do lado da máquina e acompanhava o processo do ciclo inteiro.
Desde quando a minha mãe ligava ela até ela desligar no final. Uhum. Eu sabia de cabeça os códigos de erro E2, E7, E02, A05 e tinha diferença, tá? E2 e E02 é diferente. Uhum. E2 é roupa desbalanceada e E02 é acima do peso. É diferente o código de erro. Por causa de um zero. Zero em binário faz diferença, então, Sim. enfim. Era muito. Eu sempre muito curioso, então eu acabei me interessando porque eu queria aprender a brincar de ser Deus, né? Uhum. E aí eu comecei a me enveredar por isso, por essa área, assim, tipo, a ser muito curioso, ir atrás de como é que as coisas funcionam. Em 2019 eu conheci o curso em vídeo do Mário Vergara. Uhum. Acho que é Mário Vergara? Não, é Mário Gustavo Vergara Guanabara. Mário Vergara Não, é do Mário inglês. Vergara é o cara do inglês. Sim. Eu usava os dois, eu consumi os dois na mesma quantidade na época, porque eu precisava aprender inglês, porque eu queria ler os fóruns que tinha na internet em inglês. Uhum. Então, enfim, os dois andaram juntos na minha vida. Uhum. Mas uma dica de inglês do Mário Vergara era engraçado. Gustavo Guanabara. Gafanhoto. Eu fui um gafanhoto dele por muito tempo. Fiz a formação Java do cara, não toda. Fiz o HTML5 com o cara. Uhum. Aprendi boa parte do que eu saí de muita coisa, eu aprendi em Python com ele também. Uhum. E aí eu aprendi a usar o console por causa do Guanabara, por causa que o Python ele rodava no console, né? Ele não fazia uma interface gráfica pro Python. Ele rodava os programinhos em Python no console, então eu aprendi a usar console com o Guanabara. Por que eu tô com o Mário Vergara na cabeça? Acho que eu preciso voltar a fazer aula de inglês. Mas, aí em 2020 para 21, eu descobri uma formação tech que eu trabalho num banco hoje, ia ter, e aí eu acabei entrando nessa formação tech e conheci uma galera da programação ali, mas não só cegos, mas bastante cegos também. E aí foi quando eu, tipo, dei um salto, assim, sabe, no que eu sabia de programação. Porque aí eu aprendi GitHub, eu aprendi framework de Bootstrap, que é o framework do CSS. Aprendi até framework de HTML, que eu nem sabia que tinha. Mas o framework de HTML é um pouco mais roots, né? Que é você seguir um padrão, não é um framework que você instala e usa, né? É você seguir um default lá, um template. Aí eu aprendi JavaScript de verdade, porque eu precisei usar JavaScript de verdade e tal. E aí foi quando eu comecei e tal a usar pra conseguir um emprego na minha vida. Porque eu não sabia com que eu ia trabalhar ainda. Eu achei que eu fosse fazer alguma coisa de administração, alguma coisa nessa área. Apesar de gostar muito de programação e tal, mas eu achei que eu fosse acabar sendo um administrador, alguma coisa assim, sabe? Advogado, né? Porque querem colocar o cego sempre nisso, né? Direito. Não sei porque querem colocar cego no direito se ele já não enxerga direito. Começa errado, né? Começa errado, mas tudo bem. O direito do nosso país não é algo muito sério, então vamos relevar só fica isso, né? assistindo muito Demolidor. Pode ser. Ou sei lá, ou querem colocar porque a justiça é cega, então bota o ceguinho. Faz sentido, isso faz sentido. Isso faz muito mais sentido que os motivos que eu pensei até, inclusive. Então, tipo, eu até fui muito incentivado a fazer direito na época, curiosamente, né? Mas eu nunca fiz faculdade, nunca gostei de faculdade. Eu sempre tive esse problema, que assim, eu sou muito interessado em como as coisas funcionam, mas eu estou até estudando, porque isso às vezes é um problema de verdade. Eu quero saber de alguma coisa, eu sento e eu consumo todo o conteúdo que eu encontrar daquela coisa. Acabou, eu me sigo em frente, sabe? Não fico encantado com aquilo, não fico encanado naquilo. Eu sei como é que a máquina funciona, porque quando eu fiquei curioso para saber como é que funcionava, que eu pude pegar a internet e pesquisar, eu consumi tudo o que eu encontrei de máquina de lavar no YouTube. Tudo! Li, mano, uau! Mano, quem nunca, né? Um monte de coisa. Então, aí com a programação foi basicamente a mesma coisa. Quando eu comecei a entrar nessa formação tech, na minha casa eu preciso ajudar a arrumar a casa e tal, porque minha mãe trabalha fora, nós éramos na época 4 moleque, né? Então minha mãe teve que trabalhar fora quando meu pai faleceu e tal. Nós que tinha que arrumar a casa, porque ela não tinha tempo. Ela saía tipo 8 da manhã, chegava 3 da manhã em casa, então, tipo, não dava tempo dela fazer nada, né? Aí, a gente que tinha que arrumar a casa, a gente que tinha que fazer as coisas, então. Mas desde sempre, desde moleque, eu aprendi a arrumar a casa, eu aprendi a fazer tudo. Eu sei limpar minha casa se precisar. Como eu não preciso, não vai ficar uma limpeza muito exemplar. Dá pra passar, sabe?
dá pra passar. Aí, eu sei fazer tudo. Aí eu tinha que dividir as tarefas com meus irmãos e tal. E na época que eu entrei nessa formação, eu fui pra casa da minha avó. Porque na casa da minha avó, eu não preciso fazer nada. Minha avó faz tudo. Mesmo todo mundo tem que limpar o prato, vantagem de ser cego, eu não preciso. Desculpa meus netos, meus primos, mas eu sou o neto favorito, tá? Vocês não. Só pra deixar claro aqui pra vocês. Mas. Aí eu não precisava fazer nada. Então eu levantava às 7 da manhã, eu ia dormir 10 da noite, consumindo a formação tech da época. Eu fiz um curso de 2 meses em 2 semanas. E aí, mano, eu fiz tudo, passei com nota boa nessa formação tech e tal, porque eu tava aprendendo a brincar de ser Deus, né? Que eu falei, eu sempre quis saber como é que as coisas funcionavam e agora eu fazia funcionar. Aí nessa época eu já conhecia mais de computador, eu já tinha eu fiz curso de hardware e manutenção de computadores. Eu sei desmontar um gabinete e arrumar ele. O Brian também chegou a fazer isso aí, pra mostrar. Dá pro cego também mexer no hardware. Eu ajudei a montar servidor na escola que eu fiz o curso, aí a gente montou servidor e tal. E foi bem da hora, assim, sabe? E a turma que eu fiz era uma das últimas turmas daquele modelo de curso, então tinha, sei lá, 5 alunos. Aí 2 desistiram na hora que passou do software pro hardware, 2 saiu fora. Aí ficou eu, Breno, Bruno e o professor. O Breno e Bruno eram irmãos gêmeos, só pra manter a ironia da piada. Aí, tipo, eu acabei tendo uma atenção especial, né? Tipo, imagina só, 3 horas de aula pra 3 alunos. Mano, conseguia fazer um montão de coisa. Então a gente conversava de muita coisa. A gente terminou o curso em 3. Minha mãe não pode nem ouvir isso. Mas o curso acho que tinha 5 meses de duração. A gente terminou o curso em 3 meses e todas as vezes ficou fazendo nada. Ia lá pra ficar mexendo em computador velho que tinha lá, do que nós gostava. E lanchando, porque nós ficava lanchando no lugar que tinha lá em frente lá. Enfim. 2 meses de dinheiro que enfim, mas é a vida, né? Então, isso eu tinha o quê? 17 anos? Eu tinha 17 nessa época, 16, 17. E foi nessa época também que eu fiquei, porque o nada que eu tinha de visão deixou de ser até em relação a luzes, né? Que aí eu fiquei cego, hoje eu não vejo luzes, não vejo nada. Nada de nada, assim. Aí nessa época eu já não via nada de nada mesmo. Então, enfim. Aí... Mas eu já usava o celular, já tinha meu próprio celular, já tinha... Na época já era um celular mesmo, era um Moto G4 Play. Então eu já tinha celular, já tinha saído um pouco dos grupos, sabe? Já participava de grupo de vidente, né? Vidente pra galera sensitiva. Walter Mercado. Não era disso porque eu nunca acreditei nisso aí. Mas, vidente, pra quem não tá no nosso meio, é as pessoas que enxergam, tá? Vocês que enxergam, nós chamamos carinhosamente de videntes. Não é porque você vê o futuro. Mas é porque você vê o futuro mesmo, assim. Você vê um carro vindo antes de te atropelar, a gente não. Então você realmente vê o futuro, comparando com nós. Então por isso, carinhosamente, somos videntes. Como é que será que o surdo chama as pessoas que falam, então, hein? Ouvinte. Falante. Alto-falante? Sei lá. Agora vai ser processado, desculpa. Mas enfim, aí, tipo, a minha vida foi seguindo. Agora, hoje eu trabalho, eu sou engenheiro. Eu sou programador, mas eu gosto de usar o nome legal que é engenheiro de software, porque é legal. Só porque engenheiro é mais legal. Sim, porque você não quer falar que você faz programa, né? Lá ele, ó. Mas é basicamente isso. Eu faço programa por um salário muito bom. Quanto que você cobra pra fazer um programa? Uai, depende do tamanho do programa que você quer. Se você quiser o programa inteiro, vai ser mais caro. O programa completo, né? Aí vai ser mais caro. Agora se for só uma olhadinha... Só uma parte no programa. Fazer só um IP. Não tem desconto pra estudante, não? Eu sou graduando. Eu também sou, meu irmão. Então... Sei lá, né? É até irônico falar que eu não gosto de estudar se eu tô fazendo faculdade. Mas tô fazendo porque eu quero o diploma só. Não porque eu quero fazer a faculdade. Eu acho que todos os cegos que entram assim pra faculdade, os cegos programadores, só estão por causa do diploma, porque a maioria já entrou lá sabendo programar. Mano, tem tipo, eu entrei na faculdade com 2 anos, com 1 ano e meio de carreira já, então
Não é que eu sei programar, Uhum. mas eu não preciso mais aprender a teoria da orientação a objeto. Eu já Uhum. sei. Sim. E Eu preciso de você. experiência, Uhum. porque a teoria eu já sei. Uhum. E você, a maioria dos cegos que eu entrevistei aqui, né? Quase todos estão lá no Itaú, assim. Não tenho muito problema em falar o nome, assim, mas se o Itaú quiser me patrocinar também, não vou reclamar. E você gosta de trabalhar lá? Porque acho que o Itaú tá pegando todos os cegos, né? Então deve ser um bom Mano, ambiente para se trabalhar. eles passaram um aspirador de pó e foram pegando todo mundo no mercado, né? Eu chego lá, você é Eu, cego? Entra. Você é cego? Entra. eu trabalho lá também. E eu gosto, mano. Cara, eu só saio de lá se correrem comigo, viu? Uhum. Honestamente, não me vejo em outra empresa. Não é puxando saco pra lá, porque são meus chefes, mas também tem que fazer isso, né? Sim. É. Mas, Vai que mano, ele lá o tá ambiente ouvindo, né? é que tá Porque com ouvindo, né? certeza o gerente do Itaú escuta o meu podcast. Um abraço, Irã. Irã é meu coordenador lá. Uhum. É. Mas eu gosto de lá, o ambiente é muito bom, sabe? Eles seguem um pouco da teoria do Elon Musk, sabe? De fazer rápido pra errar rápido, sabe? Uhum. Eles não se importam muito com você testar uma ideia, sabe? Não é uma empresa rígida, tipo, tem que ser A, B, C, não. Se eu hoje chegar lá e falar, cara, eu vi isso assim no mercado, vamos testar nesse projeto aqui que a gente tá fazendo? Uhum. A gente vai testar, mano. Uhum. Se não for um projeto regulatório, que tem um prazo muito rígido para entregar, a gente vai testar. Uhum. Porque o que acontece é que na área que eu trabalho, e acho que é assim, na maioria das áreas, a gente tem demandas legais a cumprir, né? Uhum. O que é uma demanda legal? O governo diz que quer alguma coisa e a gente tem que entregar para ontem, porque ele só sabe avisar a gente quando já tá em cima do prazo. Eu achei que demanda legal era tipo uma demanda que vocês gostassem muito de fazer, que é muito Ou legal. é. Você vai ganhar um Oscar por piadas boas, você sabe, né? Caraca, essa foi ótima. É. Mas podia ser, mano, mas não é. Geralmente essas demandas legais são um saco de fazer, viu? Não são nada legais. Não são nada legais. Então, enfim. Tipo, tem uma demanda legal que estão cumprindo lá agora, que era pra gente entregar em dezembro, Uhum. e a Receita Federal decidiu que quer que entregue no final de setembro. E boa sorte. Por que não? Né? Ninguém tá fazendo nada mesmo. Já que os meus funcionários não trabalham, eu vou. As das empresas também não devem trabalhar, não. Vamos dar o trabalho pra eles, né? Sim. Aí, o ambiente lá é muito legal, assim, sabe? Claro que tem os seus probleminhas lá, tal. Eu conheço alguns séculos que tiveram dificuldades com equipes lá. Uhum. Infelizmente, uma empresa com, só na área da TI, acho que são mais de 25 mil colaboradores, Uhum. você não vai conseguir fazer uma uniformidade em tudo, né? Uhum. Mas a área que eu tô ali, com a galera que eu tô ali, são super da hora, são super gente boa. Não tenho problema nenhum lá. Uhum. Só saio de lá se correrem comigo de lá, porque eu mesmo não saio. Sim. Eu curto pra caramba o ambiente lá. Tenho meu tempo pra me desenvolver, porque eu não me desenvolvo tão rápido quanto a galera. Uhum. Apesar de quando eu me interessar por um assunto eu consumir tudo, eu tenho algumas limitações além da deficiência visual, que eu já estou estudando para entender completamente. Uhum. Mas tipo, como chegou a notificação, eu tinha me perdido no que eu tava falando. Uhum. Mas tipo, eles estão dando meu tempo de me desenvolver, eu tô conseguindo entregar minhas demandas, tô conseguindo pegar minhas histórias, eu já confio em mim pra dar as tarefas pra eu entregar de ponta a ponta, sabe? Uhum. Já vem progressão de carreira pra mim, então não vejo nenhum motivo pra sair de lá. Então curto pra caramba e, cara, se você tiver um dia uma oportunidade de concorrer a alguma coisa no Itaú, mesmo que não seja vaga exclusiva, né? Qual que é o termo que o pessoal usa, que agora eu esqueci, eles usam Bootcamp bastante. lá. Não é bootcamp, é um termo que o pessoal usa quando a vaga ela é específica para alguma dessas coisas de inclusão, sabe? Afirmativa. Uhum. Mesmo que não seja uma vaga afirmativa para cegos, para alguma deficiência, Vai na negativa. para nada, mano, tenta. Vai lá e tenta. Porque se tu passar, tu não vai se arrepender em nada, viu? Eu já tô traçando aqui um objetivo, tô querendo entrar no Itaú também, porque quase todos os cegos que eu converso são de lá, e eles falam que em questão de
inclusão também, eles são super inclusivos, dão todo o suporte que a pessoa precisa. Você chega e fala, isso aqui Uhum. não é acessível, eles dão um jeito lá, a pessoa nem que coloca em algum outro lugar, então você faz tal coisa, ou busca outra ferramenta. Diz que eles são Isso aí. bem Ah, atenciosos nisso. uma coisa legal que tem lá é que como faz parte da cultura faz parte da cultura essa questão de inclusão, e Uhum, eles batem muito muito firme nisso, inclusive na nossa avaliação anual tem o uhum, negócio lá da inclusão da cultura, tá? Tem lá, tipo, se tu for um Zé Mané que não quer incluir seus amiguinhos lá, eles vão te queimar na sua avaliação no final do ano e você pode ser mandado embora, tá, bebê? uhum, uhum. Então, não descreva o gráfico pra mim que você vai ver o que vai acontecer com você no final do ano. Uhum, Aí, a galera lá, tipo, acaba aprendendo a conviver com a gente e acaba sendo legal essa troca de experiência. Que uma vez eu fiz um colega meu, pobre Gabriel. Ele só passou 3 vezes na semana, 1 hora e meia comigo, tentando me fazer entender um desenho da arquitetura de uhum, um projeto que a gente trabalha lá. uhum, Mas teve resultado. Hoje eu estou encabeçando a migração entre conta desse projeto inteiro, a migração tá na minha mão uhum, e eu sei o desenho de cabeça. uhum, Mas, tipo, ó, foi mó trampo, mano, pra poder fazer isso, né? uhum, Mas eles são realmente super inclusivos, assim. Eles estão trabalhando em parceria, estão trabalhando aí com uma empresa aí muito boa de descrição de imagens aí. uhum, Todos nós conhecemos, mas eu não sei se isso é um assunto muito público. Mas eles estão pioneirizando isso, sabe? Querem trazer isso para dentro do banco, esses recursos de audiodescrição para dentro do banco. uhum, Todas as reuniões lá, tipo, a galera faz a audiodescrição delas próprias, uhum. descrevem o que tá na tela. Cara, eles são super Sim, inclusivos assim, incentivam e ali tem uma área de acessibilidade muito forte. sim. Muito forte mesmo, assim. Sim. Inclusive, até no momento que a gente está gravando isso aqui, aí você só me fala se essa informação não for pública, ainda você só me falar que eu corto aqui, mas tem um cartão aí também super acessível que tá para sair, vai ajudar bastante os cegos, né? Se eu não me engano, é um cartão sonoro, uma coisa assim. Cara, é público porque o Itaú fez questão de divulgar ali Uhum, com o Canaltech, né? uhum. E aí, Canaltech, se quiser patrocinar, fica aí o momento também, tá? Sim. Que aí o cego não vai ter mais que, pera aí, deixa eu tirar uma foto aí da maquininha e aqui pôr no Be My Eyes pra ver se o valor tá certo. É, não vai ter mais esse constrangimento de tipo, parecer que duvida do vendedor. Uhum. Não que nós duvidamos, mas é que a gente também não confia em vocês. Vocês também não confiarem na gente, vai, vamos ser sinceros. Vocês Uhum. conferiam o valor, vocês não iam só aproximar o cartão sem ler a maquininha. Sim. Mas, tem sim esse cartão aí, vai sair, tipo, tá previsto para lançar em setembro, como a gente viu lá na notícia do Canaltech lá. E, cara, eu não tive a oportunidade de participar dos testes Uhum. alfa ou beta desse cartão. Mas também por conta do meu momento de vida, né? Porque apesar de eu trabalhar na empresa, Uhum. eu sou funcionário, mas também sou pessoa física. Então tem lá as coisas de risco que a empresa tem que avaliar. Uhum. E na época eu não tinha muito tempo de carreira, eu tenho só 23 aninhos, né? Então não tenho nem nome no mercado pra empresa, não tinha na época nome no mercado pra empresa me dar um cartão de crédito pra eu poder entrar nesse plano. Hoje eu tenho já, consegui minhas coisinhas, tô evoluindo aí. Mas na época eu não consegui participar do piloto, então eu não sei te dizer detalhes de como funciona. Uhum. Mas é bem isso. Uhum. Que é muito legal, assim, sabe? É um recurso bem interessante e algo que vai um pouco na contramão do que a galera tá fazendo, né? Uhum. Porque você vê as ONGs e tal, a galera quer acessibilizar a maquininha. Uhum. E eu vejo que faz muito sentido em acessibilizar as maquininhas, porque tem cegos que trabalham com venda pública, né? Uhum. Os caras vão pra feira, os caras. Mano, tem cego aí que é perante, mano. Isso Sim. é muito da hora. Uhum. Então precisa acessibilizar as maquininhas pra eles. Uhum. Mas eles estão indo um pouco eu falo que eles estão indo um pouco na contramão do mercado, é porque o mercado tá indo na via de acessibilizar as maquininhas. Uhum. E ele já vem na via de acessibilizar os cartões em si. Sim. E eu acredito que acho que vai juntar os dois e vai funcionar muito bem, sabe? Vai casar muito bem. Uhum. O cego que tem um cartão acessível e o cego que tem uma maquininha acessível. Sim. Porque eu, como cego, não sou feirante, não uso maquininha, Uhum. não preciso de uma maquininha acessível. Então não faz sentido eu esperar chegar no supermercado aqui da minha cidade e ter uma maquininha acessível pra mim. Uhum. Mas se eu tiver meu cartão acessível, já resolve meu problema. Sim. Uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, eu tenho conta lá no It, que é do Itaú também, né? E o aplicativo. Baita banco.
Baita banco esse It, né? Sim, e é tipo um aplicativo super acessível e eu consegui abrir minha conta lá sozinho, não precisei de ajuda, consegui fazer até o reconhecimento facial sozinho, porque o Talkback falava os retornos, vai mais pra direita, vai pra esquerda, tudo. Coisa que, por exemplo, no Nubank eu não consegui fazer. No Nubank Eu ia fazer a piadinha, alô Nubank, pega a visão. Sim, no Como é que Nubank, faz? Mano, é horrível aquele do Nubank. no eu Nubank levei- eu precisei de ajuda. Sempre preciso, né, quando tem que fazer o reconhecimento facial, porque acho que não sei se fica um tempo lá sem usar, só pra reconhecer que é você mesmo. Porque se você vai colocar naquele, eu sou um deficiente visual, aquilo lá não Eu funciona de jeito fiquei, nenhum. eu era o número 1 da fila. Há 2 semanas atrás, eu era o número 1 da fila. E eu esperei 45 minutos e desisti. E eu era o número 1 da fila. O cego tava casando com a pessoa que tava atendendo ele, era? Porque não pode, mano. Se eu era o número 1, só tinha uma pessoa atendendo e esse cego ficou ocupando a fila inteira. Sim. Não, não fez sentido isso pra mim, mas tudo bem. Aí, não. Não era consegui, pedi ajuda pra minha irmã. Sim, E mesmo assim deu muito trabalho pra reconhecer, mas no sim, final deu certo. aí eu já faço, nem vou naquilo, não. Sempre quando precisar, eu peço ajuda pra alguém aqui pra me ajudar a fazer o reconhecimento. Mas no It, eu sempre consigo fazer sozinho. Eu acho legal que o It, ele tem uma coisa que eu acho que o Itaú deveria importar, já que é do próprio Itaú, mas que é na hora de você fazer uma transferência, Uhum. às vezes eu não preciso bater a senha, ele usa o Face ID do meu celular e me reconhece, que eu uso o iPhone, né? Sim. Então ele usa o Face ID do meu celular e já faz. Quando eu usava o It no Android, eu punha digital e ele aceitava como senha de transferência, era mó legal. Sim. Então. E essa questão do It guiar, mano, é uma delícia. O aplicativo do Itaú também me guia quando eu preciso desbloquear o iToken lá. Sim, hoje ele já faz. Então, o Itaú ele é super acessível. Nubank, quando isso aqui o Pedro pega a visão. Pega a visão, vê como é que faz. Claro, Uhum. o aplicativo do Itaú mesmo, o grandão lá, o que a gente chama de Super App, Uhum. você deve ter vendo a propaganda do Itaú chamando de Super App, né? Uhum. Tem lá os seus gaps, porque é um aplicativo muito grande. Sim. Dá pra tu fazer seguro lá, tal. É um aplicativo enorme. Uhum. Então tem lá uns problemas de acessibilidade. Sim. Mas essa questão de segurança da conta, não podemos falar não, porque lá é acessível. A segurança da conta é acessível. Sim. Ele veio depois do Nubank, né? Porque o Nubank foi aí o pioneiro nessas coisas de banco em aplicativo. E os caras já demoraram para vir, mas já fizeram o serviço direito. O Nubank tá até hoje aí. Teve uma época que o Nubank, não sei se isso mudou, tava até bloqueando conta de quem usava leitor de tela porque achava que era vírus. Teve uma época assim, só porque a galera usa o G-Shu Sim. e não é um leitor de tela que tá na Play Store. Uhum. Então o Nubank tava embirrando com isso aí. Tinha lá, o cego precisava de usar o dinheiro, mas não. Aí ligava lá, desbloqueava, aí ia usar, bloqueava de novo. Porque o Nubank quer ser antivírus também. Aí encasquetava com o leitor de tela. Mano. E você aí nessa área da programação, você quer ser mais back, front, dados? Cara, eu sou apaixonado por front, porque o meu começo foi front, né? Uhum. A minha origem ali é apostila de HTML. Uhum. Mas eu curto bastante o back. Né? Curte um back então. Dá umas visão muito louca pra nós. Também se for bem feito, viu? Um back bem feito. Um back bem bolado. Mano, fica uma coisa de louco, viu? Quando o PM te passa as regras certinho, tu faz um back bem feito, fica top, hein? Você sabe que isso aqui vai virar corte, né? O cego diz que curte um back. Fazer o quê, né? Mas é bom, o que nós pode fazer? E eu nunca fumei nenhum cigarro na vida. E essa parte não vai fazer parte do corte. Sim. Claro que não. Mas eu tava até conversando com um colega ontem. E uma coisa que eu faço desde que eu entrei no banco e que é o meu projeto principal hoje, que me entregaram pra tocar e eu tô tendo o privilégio de... Eu desenhei a feature. Claro, tem um colega comigo, eu não tô sozinho, né? Mas, tipo, esse colega meu é novato no banco, ele chegou tem 2 meses, então quem tem a noção do contexto, quem tem a consciência de tudo ali, como é que foi desenhada, a origem, quem tá lá desde que começou o projeto original,
sou eu. Então, tipo, tá na minha mão a responsa, assim, tipo, se der certo, sucesso pro time, se der ruim, a culpa é do Segui. Uhum, com certeza, é sempre assim. Aí, tipo, eu tô fazendo passo muita parte de infra, sabe? Uhum, Então, talvez eu acabe me enveredando ali nessa parte mais estrutural, sabe? uhum, Não sei ainda, porque é tanta coisa que a gente pode escolher fazer, tanta coisa que a gente pode. E eu ainda sou júnior, né? uhum, Ainda estou como júnior, uhum. então. Você tem o mesmo nome do seu pai, então? É que eu sou um cara que faz programa novinho, então eu sou um programador júnior, né? E o pior é que eu não tenho o mesmo nome que meu pai. Se eu tivesse, eu trocaria. Não porque o nome dele é feio, mas é porque eu não gosto. Aí. Eita, perdão. Aí, tipo. Me interesso mais pela parte de infraestrutura ali. Uhum, Igual eu falei pro meu colega ontem. Eu curto bastante ser o cara que abre o caminho pra alguma coisa acontecer. uhum. Lá ele, hein? Mas, eita, eu tô vendo que vai sair muito corte disso aqui. E eu tô dando muita brecha pra isso. Nossa, que vida difícil. Mas, sabe, tipo, um cara que prepara o caminho para as coisas acontecerem? Sim. Desde que eu entrei no banco, eu fiz muito isso. Uhum, Quando eu entrei no banco, meu primeiro projeto foi um projeto de migração de um serviço interno que a gente tem lá só para colaboradores, não é pro público. uhum, E, tipo, esse negócio tava num negócio chamado RTC, que é um sistema de versionamento antigo, uhum, e teve que migrar pro GitLab, e teve que construir as esteiras do GitLab, depois teve que migrar do GitLab pro GitHub, teve que migrar do Windows 2003 pro Windows 2016, uhum, um negócio em .NET 2.0, mano. uhum, Muito novinho, né? Tinha uma DLL, uhum, que a última vez que ela foi compilada foi em 1997. uhum. Logo ali. Eu nem era nascido. Mano, eu nasci 4 anos depois, mano, Uhum, da última compilação dessa DLL. uhum, Então, tipo, eu sempre fiz muita coisa estruturante. Eu criei a GitHub Pages da Previdência, que é onde eu trabalho lá dentro do banco. uhum, Eu criei. Eu que fiz uma das primeiras implantações ali de uma esteira no GitHub ali para poder ver como é que funcionava. Sabe, eu toda a vida fiz muito essa parte de preparar o caminho, de vamos ver como isso funciona, então me dá aqui que eu vou testar. uhum, Migração, tipo, tô fazendo a migração de uma parte do projeto lá, que isso atinge um pouco do público, mas eu tô fazendo a migração desse serviço lá dentro do banco lá. Então, tipo, toda a vida foi muito estruturante, assim, sabe? Então, eu aprendi a curtir essa parada. uhum, Eu gosto de código, gosto bastante. uhum. Mas me dá uma esteira aqui pra eu construir. Mano, é mó gostoso, é mó da hora. Fazer um terraformzinho. Uhum. É mó divertido. Eu tô apanhando muito pro terraform hoje. Tô, que nem um condenado. Mas todo mundo que não tem experiência apanha, né? Então. Sim. Eu sou mais mesmo da parte de código, vou te falar, eu também curto um back assim, ou como você falou, se for bem feito, a gente tem Uhum. altas visões com back, né? Comecei no Claro. PHP, né? Então eu curto um back. Mas PHP. ultimamente tenho estudado bastante front também, HTML, CSS, talvez pegar e vou tentar pegar um React, algo do tipo, e quem sabe virar um full stack, mano. A minha parte é mais fazer código mesmo. Acho que essas partes assim de arquitetura não é pra mim. Eu acho mó da hora rodar um Power Tune num Lambda ali e ver o tamanho do Lambda pra ele rodar, sabe? Uhum, Tipo, ele precisa ter 512 megabytes de memória para melhor performance dele. uhum, Não adianta você pôr 1024, que ele vai gastar muito e não vai performar tanto. uhum, E se você pôr 256, você vai gastar pouco, mas ele vai ser tão ruim que você vai gastar muito de pouco. uhum, É aquele pouco aquele barato que vai sair caro no final das contas, sabe? Isso é bem Sim. legal, uhum, mas eu sou mais Uhum. dessa parte de abrir, de preparar o caminho pra galera fazer as coisas, sabe? Eu Uhum. gosto bastante. Se eu passar se o meu próximo projeto for de construir do zero alguma coisa, uhum, não vai ter nenhum problema pra mim, eu vou curtir bastante, eu vou curtir pra caramba, porque ainda assim é back-end, ainda assim é uma área que eu gosto. uhum, Se eu pegar um front,
eu vou ser ainda mais feliz porque eu curto bastante front, apesar de ser difícil para um cego fazer front-end, mas Não é impossível, né? não é impossível, mas ainda assim, tipo, cara, construir uma esteira. Eu tô com uma conta lá da AWS que me entreram. Eu gosto de brincar que é como se tivessem me dado um carro no plástico. Quando eu abri a conta, tinha só os lambdas que mantêm a conta de pé. Não tinha mais nada. Eu abri o GitHub da conta, tinha um repositório, que era um repositório base que vem em todas as contas, para você colocar ali dentro desse repositório como é que é o nome daquele bagulho que você bota no Insomnia? As collections. Tinha só o coisa onde você o repositório que você coloca as collections do Insomnia. Não tinha mais nada. Me deram a conta no plástico pra fazer tudo. Que delícia que tá sendo fazer isso, mano. Eu criei KMS, eu criei o KMS, pra quem não sabe, é um negócio chamado Key Management Services, que é o gerenciamento de chaves da AWS de criptografia. Sabe? Enfim, só pra talvez alguém que não conheça, né? Quando você conversa, igual eu e o William estamos conversando aqui, eu e ele tem uma chave específica nas nossas máquinas que dizem que nós somos quem estamos dizendo que somos. Então a gente consegue descriptografar o dado que a gente tá transitando, no caso aqui a nossa voz. E o KMS, ele é um serviço gerenciado da AWS, que é uma empresa da Amazon, que gerencia esse tipo de chave, sabe? Ele gera esse tipo de chave ali e gerencia isso. E, enfim, eu criei esse recurso porque a gente vai precisar disso. Eu criei o Parameter Store, é como se, imagina assim, um cache. Só que não é bem um cache, é mais para variável de ambiente, sabe? Tipo, que todo mundo vai poder usar. É só referenciar aquele cara e você pode saber o que eu sei. E a gente tá usando isso, então tipo, eu tive que criar isso. Eu tô subindo o primeiro lambda da conta, que não é de gerenciamento da conta, eu tô subindo. Então, tipo, tô criando as primeiras policies para rodar os lambda. Tô determinando os padrões que todo mundo vai ter que seguir daqui em diante, sabe? Daqui em diante, se você for subir o lambda, você tem que taguear assim, assim, assim. Senão você não vai poder subir o lambda aqui. Você vai ficar fora do padrão, você vai ter que consertar e tal. Mano, isso é fantástico. Pegar a conta no plástico e editar padrão é fantástico. Eu imagino. E, cara, a conversa aqui tá boa, mas a gente também precisa deixar aquele gostinho assim pro ouvinte de quero mais, né? Então, tipo, voltar mais vezes pra contar mais das suas experiências, que você deve ter um monte de história aí pra contar. E pra caminhar aqui pro nosso final, uma pergunta aí que eu sempre faço pro convidado eu já percebi que você sente aí mó tesão em desenvolver, em programar, em montar as coisas, tudo, né? Inventar de ser Deus. Mas e quando você quer dar uma relaxada, fala, não, chega de linha de código, não quero computador aqui na minha frente, o que você curte fazer aí no seu tempo livre, seus hobbies? Olha, igual você comentou, mano, eu curto bastante fazer isso, só que eu tenho um pequeno problema. Quando eu saio do serviço, eu não quero nem saber de código. Eu não vou atrás, por isso que eu tenho até dificuldade de fazer a faculdade que eu tô fazendo, porque, tipo, eu preciso ver o código no final de semana. E eu não gosto muito disso. Tipo, eu trabalho da segunda a sexta com código, eu tô enfiado a semana inteira em código. No sábado ou domingo, mano, eu quero ver um vídeo no YouTube, eu quero ler um livro, ver uma série, conversar com meus amigos, sabe? Eu até acho chocante quando eu entro no domingo, 4 horas da tarde no WhatsApp, e tem mais de 300 mensagens naquele grupo só de programação, mano. Sim, e que se aproveita até umas 10. Galera! Muita coisa ele se aproveita, a galera ele é muito experiente, mas, tipo, vai namorar, galera? Sei lá, é domingo, mano! Eu não tenho namorada, mas vai, galera! É domingo! Sei lá, sabe? Eu não curto muito, então, tipo, sei lá, eu prefiro ler um livro, sabe? Quando eu vou relaxar, assim, não. Eu não quero ver programação, não quero ver vídeo no YouTube. Acho que o que eu mais faço é ler livro, às vezes ver uma série besta, assim, de comédia adolescente, sabe? Livro, eu não gosto de livro de comédia, mas eu gosto de ficção científica, algumas coisas assim, então eu acabo vendo vídeo. Hoje eu tô muito focado num canal do YouTube, e aí propaganda de graça pra ele. O DJ Caesar, que ele não fala de DJ, ele era um DJ antigamente, então ele é muito famoso por esse nome, mas ele é caminhoneiro hoje. E eu tô maratonando o canal dele, eu acho que eu tô no vídeo 70 de 144 de vídeos que ele postou esse ano.
Uhum. Eu tô vendo todos os vídeos do cara falando sobre caminhão, sobre a vida dele na estrada. Mano, é mó gostoso. Você fica ali só ouvindo, ele contar a história dele, toda a estrada. Ele é um cara hilário, então, tipo, sei lá, quando eu vou relaxar, eu vou fazer isso, sabe? Uhum. Tipo, e é até um problema, porque como eu não consigo fazer código fora do serviço, eu tenho que me esforçar pra conseguir fazer isso, Uhum. eu não tenho meu portfólio pessoal, né? Tipo, não tenho um portfólio. Se um dia eu precisar, Deus queira que eu nunca precise, Uhum. de trocar de empresa, eu não tenho portfólio nenhum. Uhum. Porque no contrato do banco, o que eu construir no banco é do banco, não é meu portfólio. Eu não posso te falar, William, você tem uma empresa assim, olha assim o que eu já fiz. Tipo, eu não posso, porque é do banco. Uhum. Então eu não tenho meu portfólio. Isso é muito ruim pra mim, mas sei lá, sábado eu não quero mexer com código, eu vou descansar. Eu tô me esforçando agora pra fazer um negócio pra minha mãe ali, pra facilitar o trabalho dela no serviço dela ali e tal. Mas assim, até depois a gente pode trocar uma ideia aí, porque eu não manjo muita coisa de API e tal, tô aprendendo tudo agora. Uhum. Porque, igual eu te falei, eu sempre fiz muita coisa estruturante, então nem Uhum. tudo sobre APIs. Então, enfim, quem sabe a gente consegue fazer uma collab aí. Opa, vai ser um prazer. Mas é isso, cara. Tipo, eu não curto muito código quando eu tô fora do serviço assim, não. Eu me esforço, tô brincando, aprendendo a brincar com Docker e tal, mas quando eu vou relaxar, eu vou ver vídeo, vou ler livro, e é isso. Vou pra aviação, que eu curto bastante mesmo, assim, muito. Tu já simulou voo? Não. Eu sei que tem uns audiogames, mas Não é audiogame. Tu pega o Microsoft Simulator de verdade Uhum. e simula com ele. Não é audiogame. Tu vai jogar. Tu vai. Eu vou ser linchado pela galera, mas só pra todo mundo entender. Tu vai jogar com a galera que enxerga, mano. Uhum. Não é. Dá pra fazer, sabe? E é mó legal. É uma delícia. Só que dá um trabalho desgramado pra fazer. Não sei se aqui pode falar palavrão. Não sei se o YouTube vai cortar desgraçado, mas enfim, agora já foi. Dá um trabalho do cacete pra poder fazer isso, mano. É mó trampo pra tu conseguir configurar ali e tal. Tu não precisa programar, porque alguém já programou, mas é muito trabalho, sabe? Uhum. Mas é muito gostoso você decolar de São Paulo, pousar no Rio de Janeiro, pousar em Porto Alegre, voa no tempo real. 1h e 55 minutos de voo de São Paulo a Porto Alegre. Vai voar, é 1h e 55 minutos. É uma simulação mesmo, né? É, mano. Se tu não pousar na pista, tu vai quebrar seu avião. Uhum. Se você não alinhar com a pista, você vai sair da pista. Não tem. E eu gosto muito de fazer isso. Então, tipo, geralmente eu vou fazer isso e tal. Uhum. Aí, cara, muito obrigado aí por ter estado o convite. Eu tenho gostado bastante aqui do pessoal com quem eu tenho conversado, conhecido altas histórias, tudo. Conviver com outros cegos tá sendo muito bom pra mim, né? Porque antes, quando eu perdi a visão, como eu falo, eu sabia que existiam outros cegos, né? Porque não era possível que eu era o único agraciado, assim. Então tinha mais O dom cegos de no não ver mundo. nada. Tinha mais cegos no mundo, mas eu não conhecia. E o grupo, agora o podcast, assim, me deu a oportunidade de conviver com outros cegos, ver pessoas que passam pelo que eu passo, tem outras histórias, tem sido bem legal. E, cara, muito obrigado aí pelo tempo que você dispensou aqui pra participar desse episódio. Cara, foi muito legal. Foi um prazer aí contar a história e tal. É muito legal, assim, você poder contar a sua história. Foi um monólogo aqui, né, galera? Eu falei muito, Não, sem porque problema. a minha personalidade é de falador, então, tipo, se deixar eu domino a conversa, é muito fácil. Mas é característica da minha personalidade, assim, de ser um pouco dominador, Uhum. né? Então, vai ter mais oportunidade pra gente conversar. A gente pode combinar mais vezes aí de fazer umas V2, V3 e enveredar por outros caminhos, né? Não só sobre programação, Sim. coisas que a gente já viveu na vida aí. Tem certeza. E alguém com certeza quer contar ouvir a história micos de do William, cego, então. porque se tem uma coisa que cego faz é pagar mico. Isso é verdade, mano. Nossa. Isso não, isso rende. Eu vou chamar aqui pra Juntar contar. 2 ou 3 cegos aí vai dar muita coisa, hein? Ou fica a ideia aí, hein? Quem sabe? É isso, gente. Ó, se você ouviu até aqui, né? Gostou, deixa o seu like aí pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, te recomendar mais. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se inscreva aí no canal. Ativa o sininho também para o YouTube te avisar quando tiver conteúdo novo. Confira os outros conteúdos que eu tenho aqui no canal também. Eu tenho aí algumas playlists de programação, PHP, HTML, JavaScript, CSS. Quem sabe alguma coisa te agrada. Se você estiver ouvindo aqui pelo Spotify,
O link também do canal do YouTube tá aí na descrição desse episódio. Dá uma conferida no canal do YouTube também, que pode ser que algum conteúdo lá acabe chamando a sua atenção. Uma coisa bacana que quem tá no YouTube pode fazer Uhum, é pra receber os seus vídeos e o YouTube saber que gosta do conteúdo, é colocar ali uma playlist pra tocar uhum, e deixa ali passando uns 5 ou 6 vídeos, não precisa nem ouvir, só deixa tocar ali porque o YouTube vai saber, o algoritmo vai entender que você gosta do canal, que você uhum. gosta do conteúdo e vai te mandar os vídeos em primeira mão. Então, faz isso aí que você vai ver. Você vai ver os vídeos em primeira mão. Quando ele postar, tu vai ser o primeiro a saber, porque o YouTube vai saber que você gosta, o algoritmo vai te entregar. Uhum. É E isso escreve aí no comentário, Nose Gang, se tu chegou até aqui. Não tem nenhum sentido, mas escreve aí, aí. só pra gente saber que você chegou Vamos até aqui. começar a usar a estratégia do Vilela. Só pra gente saber que você chegou até aqui, bota aí Nose Gang. Não faz sentido nenhum. Uhum. A gente vai talvez irritar o cara da Nose Gang mesmo. Mas enfim, pelo menos a gente sabe que você chegou até aqui. É isso, Um abraço aí, brigadão, William, pela oportunidade e a gente se fala, galera. beleza aí. Falou, gente. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal.